Amigos, queridas amigas, vamos então para mais um Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje virá através do livro Pão Nosso, do abençoado Chiquinho de Jesus, que eu aqui abri ao acaso e caiu aqui no item 131. Então, se você tem o livro Pão Nosso, por favor, pegue esse livro e abra lá no item 131. Lá, nesse item 131 tem uma passagem bíblica que está em Marcos. Então, se você tem a Bíblia, abra lá em Marcos 15, 32. Marcos, capítulo 15, do versículo 32. E essa passagem bíblica nos diz o seguinte: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Aí, olha só o que falaram. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Esse foi o desafio que lançaram para eles. Então, em cima desse acontecimento, dessa passagem bíblica, que consta nessa passagem bíblica, Emmanuel, através do abençoado Chiquinho de Jesus, ele dá o título de O Mundo e a Crença. Então, Emmanuel vai nos explicar, começando dizendo o seguinte: porque são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença para pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Vou repetir. Porque são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Já pensou? Injuriaram o Cristo para poder confirmá-lo. E é raro aqueles que estão habilitados à verdadeira compreensão da crença. É raro. E Emmanuel continua nos dizendo: a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. Então, tem pessoas que só acreditam em Deus e em Jesus se acontecer um milagre. Tem pessoas que só acreditam em Deus se Deus curar ela de sua doença, se Deus tirar ela de uma tribulação que ela está passando. Aí fica desafiando Deus. Eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, eu não estaria, ele me tiraria dessa situação. Aí ele continua: e no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então, os cultos, os doutores da lei, estavam junto com o povo lá, duvidando de Jesus. Jesus tinha curado tanta gente, tinha feito tantos milagres, e eles continuavam duvidando de Jesus, Aí ele fala aqui, esses escribas intelectuais, eles partilhavam dos movimentos insultosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então, com essa atitude, dos intelectuais junto com o povão, desafiando Jesus, evidenciava com suas atitudes que o intelectualismo, a elite, não traduz elevação espiritual. Elitização não quer dizer evolução espiritual. Aí Emmanuel continua: os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Está vendo? Vou repetir. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, que Jesus tanto lutou, trazendo a boa nova que foi recomendada pelo seu Pai, pelo nosso Pai que é Deus.
E também continuavam cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo, o que eles queriam era um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, que é Jesus, né, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Então, Jesus não vai satisfazer, não é, a vontade das pessoas apenas para satisfazer o seu ego. Porque Jesus, mesmo que Jesus faça isso, com o decorrer do tempo, eles vão dar as costas para Jesus. É sempre assim. São pessoas egoístas. Aquele que ama Jesus, ele ama Jesus mesmo passando por dolorosas provas. Esse sim, que sabe renunciar e se resignar. Aí sim, diante das provas, sim. Agora, aqueles outros que preferem ver um espetáculo, Jesus fazer milagres, fica estarrecido diante do poder de Jesus, mas depois das costas. Na primeira oportunidade, das costas. Então, Jesus não vai atirar pérolas aos porcos, porque essas pessoas não têm ouvidos ouvir, elas não estão no tempo delas. Aí ele continua, Emmanuel continua, se és discípulo, então se você, se eu, somos discípulo sincero do Evangelho, não nos esqueçamos de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Então, se nós somos discípulos sinceros de Jesus, a situação hoje não é muito diferente daquela em que Jesus estava na cruz, não. Os incrédulos continuam até hoje. Quantos bilhões, não são milhões, não, bilhões de pessoas que não creem no poder de Jesus? Quantos? Uma grande parte não crê nem em Deus, imagine Jesus. Aí ele fala, Emmanuel fala, trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome de Jesus e em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então ficou aí, para nossa profunda reflexão, essa sugestão que Emmanuel nos passa para que todos nós possamos fazer uma introspecção e perceber que existe o mundo e existe a crença. O mundo nos passa uma verdade utópica e Jesus nos passa uma verdade absoluta, que estão estruturadas nos seus fundamentos e exemplos, né? Onde ele deu a própria vida para ratificar a verdade e a boa nova que ele trouxe do próprio Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão, pisando do ar, respirando do amor, da felicidade, do poderoso sol da verdade. E tem muitas pessoas, e não são poucas, que duvidam. É só as pessoas passarem por uma prova muito grande, a perda de um ente querido, uma doença incurável, a pessoa já perde a fé em Deus. Então aí é essa passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 15, do versículo 32, que diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Olha o que eles falaram. E no meio deles estavam os doutores da lei, né? Então aqui ele fala, ver para crer. Tem pessoas que ainda querem ver Jesus para poder crer. Ainda existe milhões de São Tomés. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.